Dando continuidade aos exercícios fáceis do Elite Code, resolvendo a lista. Hoje a gente vai resolver o exercício 283, que é o Move Zeros. Bom, seguinte, ele é um exercício não tão fácil assim, exige uns processinhos aqui. O exercício teve 7 milhões de tentativas, quase 40% de reprovação. Pouca gente acertou esse exercício, só 60%. Bom, vamos ao exercício. É o seguinte: é dado um array, uma lista, e a gente tem que jogar para o final dessa lista a quantidade de zeros que tem nela. Então a gente modifica, e tem um detalhe que ele exige que a gente modifique essa própria lista, não pode criar uma nova. Então a gente tem que iterar ela mesma. Então vamos ao Canva aqui, para ficar mais fácil e didático de entender. Bom, no exemplo que ele dá essa lista aqui. E se você reparar, ele tem esses zeros aqui, né? Nessa lista. A gente tem que jogar esses zeros pro final. A gente tem que formar a mesma lista, porém com os zeros nos últimos índices pro final. Então, a forma que eu pensei aqui primeiro a gente vai transformar, a gente vai fazer um laço e criar e transformar a lista nisso por enquanto. E depois a gente cria outro laço e preenche os últimos dois, nesse caso do exemplo, a gente preenche os últimos índices com zero, que seriam esses dois zeros. E assim a gente cai aqui. A gente primeiro faz essa primeira etapa com o laço, que no código vai ficar claro, e depois a gente faz um segundo laço preenchendo os últimos caracteres com zero, os últimos índices, né? Bora pro código, vamos lá. E cai nisso aqui, que é a saída, né? É o que tem que retornar. Bora pro código. É, a primeira coisa que eu pensei é já criar o tamanho do. Criar não, né? Armazenar o tamanho da lista, né? Então já vamos criar uma variável que é L igual a len. Isso vai ser útil para a gente adicionar os zeros depois. A gente cria o tamanho da lista. Aqui eu vou iniciar um contador. Esse contador vai ser importante para a gente fazer o primeiro laço. Então, C igual a zero, primeiro contador. E já vamos para o primeiro laço. For número em nums, na lista nums. A gente faz o seguinte. Cria uma condição e faz. Se o número for diferente de zero, a gente pega a nums no index C, que é o index C e zero, que começa no index zero, vai receber o número. Então, ou seja, se o número for diferente de zero, a gente adiciona no index esse número que está percorrendo na lista. A gente vai excluir os zeros. E no final da condição a gente adiciona um ao contador. Então o contador vai sendo somado um nele a cada vez que é diferente de zero. Essa é a primeira parte do código. Agora vamos para a segunda parte, que é completar a lista com os zeros, que é o segundo laço. A gente faz o seguinte: for e in range, a gente põe um range que vai do C, que foi onde foi somado o último contador, que é onde vai iniciar a quantidade de zeros, de C até L, e L é o tamanho da lista, que seria o último caractere, vai até o último index, né? A gente põe nums i, que é o index desse laço, nums i recebe zero. E agora a gente retorna nums, retorna a lista. Cara, eu acho que não vai nada além disso. E eu acho que tá certo. Código esse, então recapitulando. Primeiro calcula a quantidade de números na lista. Faz um laço percorrendo e o que for diferente de zero a gente adiciona um número. O que for diferente de zero na lista. Começando com os índices iniciais até o índice onde não tem zero. E depois e depois a gente preenche a lista com zeros no final.
com a quantidade de zeros que foram excluídos, né? Que seria do C até o L. Bom, ali o exercício é esse. Vamos jogar aqui no LeetCode. Vamos ver se dá bom. Aí os primeiros exemplos deu bom. O exemplo que ele deu aqui com os zeros no final. Vamos rodar para todos os casos de teste. Que deu bom também. Aí sim, com melhor otimização. Aí sim. Teve gente aqui que demorou. Teve código bem lento aqui, código de mais de um segundo para processar. Ó, esse aqui, o cara deu uma. O cara criou um laço dentro de um laço, que é desnecessário, isso exige muito mais. Bem mais trabalhosos os outros, né? Aqui o nosso código simples aqui. Então, ficar por aqui mesmo. Aqui o nosso código. Ficamos por aqui, valeu. Até uma próxima aí.